Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora na nossa sexta-feira, no nosso pôr do sol, começando o sábado, a gente tem a nossa classe bíblica, o nosso curso de teologia bíblica, chamado A História de Deus, onde nós estamos vendo como a história da redenção ela se desenvolve como uma história só de Gênesis a Apocalipse. Então, cada sexta-feira, cada aula, a gente se reúne para estudar um livro da Bíblia, né? Livros que são maiores, a gente acaba quebrando em maior quantidade de aulas. E nós estamos inaugurando com essas aulas de Isaías a sessão profética do Antigo Testamento. Então, se você ainda não conhece o curso, se você ainda não assistiu, se você caiu agora de paraquedas, não perca as primeiras aulas. A gente tem uma playlist logo aqui na descrição desse vídeo. E no final desse vídeo também vai aparecer a thumbzinha ali, se você quiser clicar na playlist do vídeo. E você vai ter aí todo o curso, todas as aulas desde Gênesis, passando pelos outros livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros de sabedoria, né? Você tem um resumo, um panorama de todos os livros mostrando que a Bíblia, na verdade, é uma história só, coesa, de Gênesis a Apocalipse, revelando o amor de Deus. E a gente já teve duas aulas sobre Isaías, né? Nós vimos ali um panorama histórico de quem é Isaías, de como ele tem o seu ministério profético ali 100 anos antes do exílio babilônico, anunciando o que aconteceria com o povo caso eles perseguissem esse caminho de desobediência, de infidelidade. Então o livro de Isaías ele vai fazendo esse diagnóstico de por que o povo está contra Deus, quais são os erros do povo, qual é de fato o pecado do povo, que é na verdade o pecado da traição, da infidelidade. Eles, ao invés de confiar em Deus, eles vão atrás de todas as outras coisas, achando que elas trarão solução para os seus problemas de fato. Mas o que o livro de Isaías deixa claro é que não é procurando outros reis para fazer aliança, não é procurando outros deuses para adorarem, conseguirem o que você realmente quer através da idolatria, não é procurando ou seguindo líderes, mas que são infiéis a Deus, não é confiando em si mesmo para resolver os próprios problemas, e não é se escondendo atrás de uma capa de religiosidade que você vai resolver os seus problemas. Qual que é de fato então a solução? Será que Isaías ele só apresenta os problemas, ele só faz um diagnóstico e explica o porquê do julgamento de Deus, ou ele traz alguma solução? Como a gente viu na primeira aula, Isaías é tanto sobre juízo, sobre justiça, sobre a punição divina, quanto sobre esperança, cura, restauração. Então, se na aula anterior a gente viu qual que é de fato o problema, o diagnóstico do problema do povo de Judá, do povo de Israel, hoje a gente vai ver qual que é a solução. E o grande ponto aqui da solução que Isaías apresenta é meio que óbvio, confiar em Deus. Se o grande problema do povo é não confiar em Deus, é confiar em outras coisas, qual que é a solução? Voltar a confiar em Deus. Mas como é que se confia nesse Deus? Porque se a solução é tão fácil assim, por que já não fizeram de começo de conversa? Então o livro de Isaías ele não só diz que você tem que confiar em Deus, ele apresenta as provas, ele apresenta os benefícios, ele vai apresentar toda a argumentação lógica para convencer o povo do porquê eles devem confiar em Deus. Não que de fato no fim isso vai adiantar, porque eles não vão confiar. Porque não depende deles, o coração deles é maligno, nosso coração é perverso. Nosso coração é ímpio, a gente deseja apenas o nosso próprio bem, as nossas próprias coisas. Então, Deus ele vai dar todas as provas, todas as argumentações para que confiemos nele. Mas infelizmente, pela nossa natureza caída, a gente tende a voltar naqueles mesmos problemas. Fazer alianças com outras forças poderosas, buscar outras divindades que fornecem aquilo que a gente realmente está atrás, sem exigir de nós de fato uma fidelidade ampla, um amor de entrega total. Né? Confiar em nós mesmos, isso é o que a gente mais faz. Se esconder atrás da religiosidade. Então vamos lá. Confiar em Deus. Essa é a solução que o livro de Isaías apresenta. E como é que ele vai argumentar essa solução? Aqui no capítulo 40, Isaías ele vai argumentar de uma forma bastante interessante, porque ele vai colocar os ídolos das outras nações, os outros deuses, né, que Israel estava atrás, tentando imitar as outras nações na idolatria. Ele pega esses deuses, ele pega esses ídolos, e ele coloca lado a lado com Deus para poder comparar os dois e demonstrar como é que é a coisa mais louca, como é que é uma absoluta loucura a gente confiar em qualquer coisa que não seja o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Por que é loucura? Então ele começa a dizer aqui no verso 18 do capítulo 40, olha, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagens vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice, ou seja, para começo de conversa, esses símbolos, esses ídolos que vocês estão adorando, eles foram feitos por alguém.
Se eles foram feitos por alguém, já começa o argumento aqui de que precisou de uma força externa para criá-los. Certo? Depois o ourives vai, reveste de ouro, forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, ele escolhe madeira que não apodrece. E aí ele procura um artífice, um perito, para trazer a imagem esculpida que não oscile. Ou seja, o cara que é muito dedicado, ele vai lá e faz a imagem de ouro. Mas aí o pobre, que não tem como fazer isso, ele vai e pega um material menos nobre, que é a madeira, e faz a mesma coisa. Faz uma imagem esculpida na madeira. Ou seja, você só está diminuindo a preciosidade daquilo que você está fazendo, e ainda assim você está fazendo com o trabalho das suas mãos. E aí ele diz, verso 21, será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entendem isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E ele vai continuar argumentando sobre a grandeza de Deus aqui no verso 23, dizendo: é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Olha que interessante. O que a Isaías está argumentando aqui, em nome de Deus, é: veja, a pessoa mais rica ela vai atrás de um mineral nobre, que é o ouro, para poder esculpir uma imagem com ouro e prata que represente a divindade que ela deseja adorar. Já o pobre vai na madeira, algo menos caro, mas em abundância na natureza, que qualquer floresta, qualquer canto você pode ir lá e pegar um pedaço de madeira, um tronco de madeira, e você vai lá e esculpe a imagem para você adorar. Aí Isaías vai falar o seguinte: olha, vocês ainda não conseguiram entender? Se você tem à sua disposição ouro ou prata, se você tem à disposição madeira, alguém criou isso. Se alguém criou isso, existe uma força mais poderosa do que esses símbolos que você está adorando. Ao invés de adorar isso aí que você está criando, por que você não adora aquele que criou essas coisas? Você não sabe que desde o princípio já havia alguém que descortinou o universo, que fez todas essas coisas? Então a grande pergunta de Deus aqui é: com quem vocês vão me comparar? Existe alguma outra divindade que chega remotamente perto daquilo que eu fiz? Qualquer outra divindade que vocês adoram atrelados a algo que fui eu que criei. Então, veja, é loucura vocês percorrerem o caminho da idolatria. Mas por que a gente entra nessa loucura? Porque nós achamos que no fim dessa corrida do arco-íris tem alguma coisa boa para nós lá. Algo que vai satisfazer algum desejo que nós temos. E para isso a gente se cega, a gente cobre a lógica, a gente se faz de maluco. E a gente corre atrás daquilo que Salomão lá atrás chamou de vento. De algo que é vazio. Verso 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, ou seja, o Criador de tudo isso que vocês estão usando para tentar desenhar, esculpir, talhar, para adorar, vocês não sabem que o Criador dos confins da terra não se cansa nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Por mais que você seja forte, por mais que você tenha vigor, por mais habilidoso que você chegue, tem um limite para aquilo que você pode alcançar. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Eles sobem com asas, com águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Em outras palavras, aqueles que confiam em Deus não têm o que temer. Era isso que Israel deveria ter feito desde o começo, confiado em Deus. Por mais habilidosos que eles fossem na batalha, por mais exércitos que eles tivessem, por mais armas que eles acumulassem, por melhor que fossem suas alianças, no fim eles são seres finitos e eles iriam cair por terra. Deus apresenta e fala: olha, tudo que vocês estão brigando aí para conseguir fui eu que criei. Todos os projetos de poder de vocês só são possíveis porque eu estabeleci vocês. E por melhor que seja a energia de vocês, vocês não vão alcançar aquilo que vocês estão procurando. Por quê? Porque vocês vão cair de exaustos atrás de algo que a mão de vocês não consegue segurar. Mas aqueles que confiam em mim têm acesso a algo muito mais precioso. Algo eterno. As forças de vocês serão renovadas se vocês confiarem em mim, porque eu trabalharei por vocês. Mas vocês precisam ser fiéis. Vocês precisam voltar ao reconhecimento de que só eu sou o Senhor verdadeiro. Deus, ele era o único foco correto de esperança para Israel.
O seu povo deveria depositar todas as suas esperanças nele. Aqueles ídolos que eles estavam colocando a sua confiança, eles não eram nada em comparação com o verdadeiro Deus. Isaías vai argumentar isso várias vezes, através de várias abordagens diferentes. A gente viu numa das aulas atrás, né, como é que ele faz essa ironia da coisa do que você vai lá, colhe um pedaço de madeira, pega um pedaço de madeira, com metade da madeira você vai lá e cozinha a carne, se esquenta, e com a outra metade você faz uma divindade. Ou o outro vira pro outro e fala assim, vamos construir um Deus para nós. Aí eles vão lá. Veja, você está adorando algo que você fez com suas próprias mãos. Então, tipo assim, como é que você busca uma ajuda externa de algo que você fez com uma força interna? Logicamente, algo que você produz não tem condição de ser mais poderoso do que você mesmo. Porque se você precisa de uma ajuda externa, como é que você vai resolver isso internamente? Então não faz o menor sentido. Então, ao invés de buscar esses ídolos que era fruto das mãos deles, eles deveriam ter confiado no verdadeiro Deus. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante ali no capítulo 6, né, logo no começo do ministério de Isaías, quando ele começa o seu ministério, porque o rei Uzias, que era o tio de Isaías, né, era um rei muito bom, foi aquele rei que conseguiu conquistar muito da glória de Israel de volta, né, conquistar os terrenos ali que eles haviam perdido para outras nações. Ele restaura bastante da glória do reino de Israel da época de Davi, de Salomão. E todo mundo tinha Uzias como um rei muito bom. Alguém assim que trouxe muita glória para Israel. Israel estava muito feliz, muito satisfeito com o governo desse rei. Só que aí esse rei em quem o povo confiava acaba morrendo. Então por melhor que fosse o rei, por mais justo que esse rei fosse, veja, ele morre. Então se você coloca toda a sua confiança no melhor dos reis, esse rei é mortal. E quando ele morre, Israel, o povo de Judá, o reino do sul, eles caem num desespero muito grande, eles perdem sua esperança. Por quê? Porque aquele rei em quem eles confiavam morreu. E aí, como eu falei na primeira aula, acontece um vácuo no poder, porque o próximo rei não está à altura de Uzias. E aí, quando esse momento de maior desespero, de maior desesperança acontece por causa da morte de Uzias, Isaías teve permissão para ver uma visão incrível do verdadeiro rei que se assenta no seu alto trono e é exaltado. Presta atenção aqui, no capítulo 6, verso 1, como é que Isaías descreve essa visão. E como é que isso está atrelado à morte do rei Uzias. Ele fala, olha, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, no ano da morte do grandioso rei Uzias, que trouxe glória de volta ao povo de Israel, esse grande rei que todo mundo admira, que todo mundo tem suas esperanças e confia nele, no ano que esse rei morreu e tudo parecia perdido, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele segue descrevendo, as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Uma visão gloriosa, santa, da presença, da glória de Deus. E aí Isaías fica deslumbrado com isso, porque ele percebe o quanto o povo está confiando neles mesmos, nos seus líderes, mas a verdadeira confiança deveria estar nesse Deus. Ele é o verdadeiro rei, é ele quem de fato governa Israel. Todos esses reis humanos, eles são só uma representação divina, eles não são a esperança final. Isaías percebe o quanto o povo de Israel é ímpio por causa dessa confiança mal colocada. Ele tem sua confiança mal colocada. E aí quando Deus vai falar assim, eu quero que você seja agora o meu escolhido para poder anunciar as minhas verdades para Israel, para o povo. E ele fala, olha, eu estou condenado. Eu vou morrer. Porque eu sou uma pessoa ímpia, eu tenho lábios impuros, e eu habito num meio que tem impuros lábios. Ou seja, eu sou pecador e eu moro junto com um povo que é pecador. Um povo que não confia de fato no verdadeiro rei. Então eu vou morrer, porque agora eu estou diante de um Deus santo. E essa santidade vai me destruir, porque eu não posso estar diante de um Deus santo por causa de toda a minha pecaminosidade. E aí o que acontece? Um desses serafins vai até o altar do templo, pega uma brasa viva e toca no lábio de Isaías. E fala, olha, agora você está purificado. Esse seu lábio impuro está purificado, porque Deus te tocou. Aquele em quem a sua verdadeira confiança deveria estar, veio até o seu encontro. Isso é muito lindo, porque como pecadores nós não podemos estar na presença de um Deus santo, mas Ele providencia a forma para nós nos purificarmos.
É Ele quem vem até nós. É Ele quem nos purifica. E é muito interessante isso, porque quando você observa lá nas leis sanitárias do Antigo Testamento de Moisés, quando você toca em algo impuro, esse algo que é puro, ao tocar algo impuro, fica contaminado. Então, algo que é puro, toca no impuro, também fica impuro. O que acontece aqui é, o anjo pega esse carvão, essa brasa viva, que é pura, que é santa, digamos assim, porque está na presença de Deus. E quando ela toca o lábio impuro de Isaías, ao invés da brasa ficar impura, é Isaías quem é purificado. Isso mostra pra gente esse vislumbre de qual seria o papel de Jesus, o que Deus faria por nós através da pessoa de Cristo, nos purificando dos nossos pecados. O Deus Santo, cujo pecado não pode estar na sua presença, esse Deus Santo providencia o meio para que nós sejamos de fato purificados. E assim, Isaías começa o seu ministério de uma forma purificadora, tentando agora trazer a mensagem de purificação para Israel. Então, quais são as formas pelas quais o povo deveria confiar nesse Deus? E uma das primeiras formas é, eles precisariam confiar no julgamento vindouro de Deus. Deus iria trazer juízo ao povo, ele iria trazer juízo sobre a terra, ou seja, ele iria consertar aquilo que estava quebrado, colocar as coisas no seu devido lugar, restaurar as coisas ao seu estado para qual eles foram criados. Então, Deus disse que o julgamento ele viria. Isaías proclama isso ao redor do livro, né? Ao longo de todo o livro. E esse julgamento ele ia vir não só sobre o povo de Israel, mas sobre todas as outras nações também. Porque, por mais que Deus use essas nações para trazer julgamento sobre Israel, essas nações também são ímpias. Essas nações também proclamam o mal sobre toda a terra. E Israel o que está fazendo é só copiando a maldade dessas nações. Então, grande parte do livro, quando você vai lendo ali vários dos capítulos, eles nada mais são do que oráculos, ou seja, mensagens, exortações de Deus prometendo que viria o julgamento de Deus sobre todas essas nações. O capítulo 34, verso 8 diz: o Senhor tem um dia de vingança. Lá atrás, quando o povo passa sobre o Mar Vermelho, né, ali secos, e depois o mar se fecha sobre o exército de Faraó, o povo começa a cantar e exaltar a Deus, e eles estabelecem aquele como o dia do livramento, o dia em que Deus se vingou e vingou a causa de Israel. E por muito tempo, sempre que o povo era acometido por inimigos e Deus os libertava, eles relembravam o dia do Senhor. O dia que ele veio para trazer a sua vingança. Só que eles passaram a entender que Deus sempre agiria em favor de Israel, não importasse o quê. Só que quando Deus se vira para eles e diz: o Senhor Deus tem um dia de vingança. E acredite, vocês estão no meio dela. O povo fala: não é possível, Deus não vai se voltar contra nós. Mas Deus não estava se voltando contra eles. Eles se voltaram contra Deus. Então Deus estabelece: olha, o julgamento vai vir. As coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. E lá nos capítulos 13 a 23, você vai vendo, você vai observando como é que Deus vai trazer julgamento sobre nação após nação. Seja a Filístia, Babilônia, Síria, Tiro, Egito, Damasco, Moabe, todos eles estão debaixo do julgamento de Deus. Você vai vendo ali, capítulo após capítulo, aí desses, do 13 ao 23, como é que cada uma dessas nações irá receber o devido julgamento divino. E você vai perceber na história como cada uma delas vai caindo, uma após a outra. Começa com a Babilônia lá no capítulo 13 e continua através da Síria, Moabe, Damasco, Cush, Egito, Babilônia de novo, Edom, Arábia, todos esses países, todas essas nações, todos esses povos vão ser acometidos. E lá no capítulo 22 é a vez de Jerusalém e de Tiro também no capítulo 23. E então essa visão da tempestade do julgamento de Deus atinge o seu clímax cataclísmico lá no capítulo 24. Ali Deus assim parece entregar o seu maior castigo, a grande demonstração da sua força, quando ele diz: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Ele vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Deus vai vir e ele vai agir. E ele vai colocar as coisas no seu devido lugar, nem que seja por meio do fogo purificador, que destrói toda impureza, que destrói toda maldade, para criar uma base para reconstruir as coisas novamente. Só que no meio dessa imagem de julgamento, onde parece que tudo vai ser destruído, lá no capítulo 27, Deus ele revela o verdadeiro propósito do seu julgamento, que não é destruição pela destruição, mas é que esse julgamento é para purificar Jerusalém. Extrair de Jerusalém o que Jerusalém tem de melhor. Aquilo que Deus criou Jerusalém para ser.
A planta que ele plantou para que eles gerem os frutos que ele deseja. Deus quer restaurar Jerusalém ao seu devido propósito. E esse propósito passa pela salvação. E aí no verso 6 diz: virão dias em que Jacó lançará raízes, e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Então aqui a gente tem essa imagem linda de uma nova Jerusalém, de um novo tempo, da reafirmação da presença de Deus. Então você tem o contraste dessas duas cidades, que na verdade são a mesma cidade. Por um lado ela é arrogante, ela é autossuficiente, ela vira as costas para Deus. Por outro, ela é uma Jerusalém redimida. E essa Jerusalém redimida, onde a presença de Deus está, cumpre o seu propósito, que é ser luz para todas as nações, que é ser um centro, um farol que mostra onde a presença de Deus está, no meio de nós. Era isso que Deus queria para Israel. E o futuro de Israel, após o julgamento, seria de estar com as coisas no seu devido lugar. As coisas funcionando do jeito que sempre deveriam funcionar. E Deus traz essa imagem de esperança para que Israel se inspire nela e se volte para Deus. Ou que agora, indo para o exílio, recebendo o castigo divino, que eles aproveitem esse momento de dor e de sofrimento para saírem mais fortes, saírem purificados dos seus pecados, se voltarem e confiarem em Deus. Alguns fazem, outros não fazem, outros continuam ignorando. Mas infelizmente o povo acaba se perdendo a mais e mais. Só que Deus continua na sua busca, Deus continua no seu propósito. E Ele chama a todos para confiarem naquilo que Ele estava fazendo, para confiarem de que o julgamento era para o bem deles. Por isso eles deviam, um outro ponto aqui, confiarem na vinda da salvação de Deus. No meio de todo esse juízo, no meio de todo esse julgamento que Deus vai trazer, virá também a salvação. Virá o conserto das coisas, virá a restauração de tudo. Antes do julgamento de Deus soar, lá no capítulo 13, a gente já ouve uma canção que vai ser cantada num futuro dia de libertação. Ali na poesia de Isaías, representando a palavra de Deus, ele diz: eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei nele e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Era isso que Deus queria deles. Confie em mim, eu estou trazendo a salvação apesar do juízo. Se apeguem a mim durante o juízo para saírem mais fortes, para saírem restaurados. E a gente lê algo muito semelhante lá no capítulo 33. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. É exatamente essa lição que Deus ensina de maneira muito dramática, muito dolorosa, mas necessária, no centro do livro. Ele promete salvar. E em seguida ele cumpre essa promessa. Conforme nós vamos avançando na história do povo, nós vemos que Deus faz exatamente isso. Isaías não é o único profeta a fazer o anúncio desses juízos e dessa salvação. Mas em todas essas promessas, em todas as ações divinas, são sempre visando a salvação. E é isso que Deus entrega lá na frente. Como a gente viu lá na introdução das aulas, durante o reinado de Ezequias, que foi alguns reis mais para frente, Ezequias, lembrando, foi um dos melhores reis que o povo lá do sul, o povo de Judá teve. Era um rei muito piedoso, confiava bastante em Deus. E ele justamente quebra aquele acordo que Acaz havia feito com a Assíria. Acaz se tornou um vassalo da Assíria, adotou vários deuses, começou a pagar altos impostos para eles, e aí Ezequias ele decide que não vai mais fazer isso. Ele não vai mais se apegar à aliança que havia sido feita com o rei assírio, e ele ia depender completamente de Deus. E aí quando a Assíria recebe a notícia de que o rei Ezequias não quer mais saber do povo da Síria, que eles não vão ser mais os paus mandados da Assíria, ele falou assim: você não vai mandar imposto pra gente não? Você não vai continuar adorando os nossos deuses não? Acabou a nossa aliança então? Então tá bom. Então eu tô te mandando aí uma companhia. E aí as tropas assírias vêm para cima de Jerusalém e olha, quando eles pensam que não, tem 180 mil soldados cercando Jerusalém. Eles vêm passando o rodo, vêm destruindo tudo que está ao redor, conquistam todas as cidades e finalmente chegam e cercam Jerusalém. E o povo não tem o que fazer. Porque o povo não tem como sair da cidade para plantar comida, colher, cuidar do rebanho, para fazer negócios. Eles estão simplesmente sitiados. E agora? E aí, retomando a história, é bastante interessante que o comandante assírio, desses 180 mil homens,
ele vai lá e chama alguns dos representantes de Israel para poder conversar com eles ali, negociar e tudo mais. E eles começam a fazer ameaças para aqueles líderes, mas eles fazem disso um espetáculo. Todo mundo que está ali nos muros ouvindo, prestando atenção na conversa, percebem que aquele comandante assírio começa a falar em hebraico. Ele faz várias ameaças, eles começam a dizer o que eles vão fazer com Israel se Israel não se entregar, não voltar à sua posição de vassalo. E aí os líderes israelitas ali, eles ficam assustados e eles falam, fala mais baixo, se vocês puderem falem em aramaico, a gente entende, mas aí a plebe lá, o pessoal lá não vai entender o que vocês estão falando. Mas é exatamente isso que o comandante quer. Ele quer que as massas fiquem perturbadas. Ele quer que todo mundo fique em desespero para poder pressionar o rei, pressionar o exército, os líderes de Israel a se entregarem. Então ele continua gritando em hebraico, fazendo ameaças em hebraico, porque ele quer que todo mundo ouça. E aqui está um trechinho do que ele fala no verso 8 do capítulo 36. Não deixem que Ezequias, o rei, os engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do grande rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como é que o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele fala isso em hebraico, para todo mundo ouvir. Mas todo mundo ouve, inclusive Deus. E agora Deus vai levar para o lado pessoal, obviamente. Estou brincando aqui, né? Mas é claro que Deus vai vindicar o seu nome. Deus não vai aceitar esse tipo de afronta de um ser humano. Só que ao mesmo tempo, ele não vai simplesmente agir para demonstrar um puro capricho. Israel precisa confiar de que Deus é poderoso o suficiente para livrá-los disso. Israel precisa buscá-los. E aí, é óbvio dizer que a Síria era sim muito poderosa. Tudo aquilo que eles estavam dizendo ali naquele discurso, eles haviam feito. Eles não estavam blefando. Isso está sendo dito por um rei que cercou Jerusalém com 180 mil tropas. É muita gente. Especificamente para aquela época, né? Só que aí, quando esse rei coloca o próprio exército, a sua força militar, acima da capacidade do Senhor de Israel de salvar, a gente sabe que ele foi longe demais. E aí no capítulo seguinte o Senhor diz a Isaías, para dizer para o rei Ezequias, para dizer para o rei da Síria, o que Deus de fato pensa do exército da Assíria. No capítulo 37, verso 23, ele diz, a quem você afrontou e de quem você blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Foi contra o santo de Israel. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas? E que já desde os dias remotos eu já as tinha planejado? Ou seja, tudo que você conquistou, rei da Síria, todo o seu exército e todas as obras que você fez de destruição, isso já estava nos meus planos, ó. Você não fez nada sem a minha supervisão. Eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse as montões de ruínas às cidades fortificadas, ali de Jerusalém, né, as cidades ao redor. Eu trouxe você como castigo em cima de Israel, em cima do Reino do Sul. Você acha que você fez alguma coisa que eu não deixei você fazer? Mas eu sei onde você está, sei de onde você vem e para onde você vai, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. Então veja, não é porque Deus permitiu que ele agisse do jeito que agiu, que ele estava impune do julgamento divino pelas obras que ele cometeu. Especialmente quando ele se arroga no direito de blasfemar contra esse Deus. E tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer foi exatamente o que aconteceu. Deus foi e livrou Jerusalém desses 180 mil soldados. Quando eles acordaram no dia seguinte, Deus havia vindo em socorro. Quando Jerusalém não tinha mais nenhuma outra esperança, Deus agiu no meio deles. E ele envia um anjo e fere todos os soldados. O verso 36 diz, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezar, o mataram à espada e depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. A sua própria família, os seus próprios filhos, o mataram à espada, porque ele ousou blasfemar contra Deus. Ele se achou o Todo-Poderoso, o Invencível,
E ele não sobreviveu nem à sua própria família. E assim cai o império mais poderoso daquela época. Que só porque Deus o usou como ferramenta para julgar Israel, ele achou que ele era maior do que Deus. Ele se esqueceu do seu papel de ferramenta e achou que ele era o próprio utilizador da ferramenta em si. A soberba o derrubou. Então não é porque Deus utiliza a maldade do ser humano para ensinar ao próprio ser humano que o ser humano é desculpável das suas injustiças. E isso fica muito claro em Isaías. Todas essas nações que são utilizadas para educar Israel e julgar Israel, castigar Israel, elas são imputadas dos crimes que cometeram. Elas não são inocentes, porque elas decidiram assim agir. Esse é um verdadeiro equilíbrio ali entre a autonomia do ser humano e a soberania divina. Então, o que fica claro aqui no livro de Isaías é que Deus ele é um Deus absolutamente único, todo-poderoso. Então, o tempo todo Isaías vai trazendo nas suas poesias, nos seus oráculos, a verdade de que não há ninguém como Deus. Ninguém tem a pureza moral de Deus. Ninguém é tão justo quanto ele e, ao mesmo tempo, ninguém é tão amoroso quanto Deus. O que fica claro em Isaías é o julgamento e a esperança. É a punição, mas é também o amor. Deus ele não castiga o povo de Israel porque ele quer o mal deles, pelo contrário. Assim como um pai castiga o seu filho por amor, para que ele não sofra mais ainda no futuro, assim Deus age com o povo de Israel, assim Deus age conosco. Uma das coisas mais impressionantes no livro é justamente essa perseverança do amor de Deus, porque o povo está o tempo todo voltando as costas para ele, o tempo todo indo atrás de outros deuses, de outras respostas, de outras soluções, sem confiar naquele que verdadeiramente tem as suas respostas. E ainda assim, diante desse povo infiel, Deus persevera no seu amor. Ele vai atrás, ele providencia a salvação após o julgamento. Repetidamente o povo vai se afastar dele, vai desprezá-lo, vão confiar em outras coisas e ainda assim Deus incansavelmente os persegue com o seu amor. Mas aí fica a grande questão. Se Deus é amor, se o seu amor é tão perseverante, por que ele permitiu, por que ele causou o exílio? Por que um julgamento tão grave? Por que uma resposta tão pesada que causou tanto sofrimento? 100 anos depois, o povo vai parar no exílio babilônico. Jerusalém vai cair, vai ser destruído, o templo vai ser saqueado e o povo vai parar lá em Babilônia. Vão perder a habitação na terra que Deus havia prometido para eles. Vão perder direito a fincar suas raízes naquilo que uma vez foi um dos maiores reinos de toda a região. Por quê? Por que Deus permitiu? Por que Deus causou isso? Pensa comigo aqui por um momento. Imagina que você tem dois amigos. Um desses amigos é uma pessoa que ela está sempre certa. Ela sabe de tudo, ela é muito sábia, muito inteligente, ela percebe o erro de tudo, ela sempre sabe o que está errado e o que está certo. Só que essa pessoa é extremamente irritante. Por quê? Porque ela vive te corrigindo. Cada vez que você dá um passo errado, ela, isso aí está errado. Aí você vai para o outro lado, não, isso aí não vai dar certo não. Olha, bem que eu te avisei, isso aí não pode ser feito. Não, isso aí não vai dar certo não. Isso aí... Cara, ninguém gosta de um sabichão. Ninguém gosta de alguém que fica te corrigindo o tempo todo. Ainda mais quando a pessoa nem para pensar ao seu lado. Por que será que ele agiu assim? Por que será que ele cometeu esse erro? Será que tinha alguma coisa que poderia ter sido feita? Não, ela só quer te corrigir. Ela só quer apontar suas falhas. Ela só quer estar certa o tempo todo. Essa pessoa é insuportável de lidar. Por outro lado, pensa em alguém que te ama muito e ele nunca questiona nada. Por quê? Porque ele quer que você tenha certeza do amor dele por você. Então, em momento algum ele vai te questionar. Ele vai sempre bater nas suas costas e falar assim, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Aí você vai lá e comete um erro, você faz uma besteira, você age erradamente, você faz algo que vai te prejudicar ainda mais lá na frente, você erra com alguém, ele dá um tapa nas suas costas e fala assim, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, não se preocupa não. Ele vai deixar você escapar das coisas mesmo quando não deveria. Ele jamais vai te confrontar, ele jamais vai te corrigir. Tudo bem, essa pessoa não é irritante, mas ela é completamente inútil para você. Porque ela está sendo condolente com seus erros. E você vai se dar mal lá na frente ainda mais. Por quê? Porque alguém não teve o amor de vir e te corrigir. Então perceba que você tem dois amigos aqui, mas nenhum deles acaba tendo esse equilíbrio. Mas em Isaías, o que a gente vê? A gente vê um retrato de um Deus que ele nos mostra por que ele é tão digno da nossa confiança e para a nossa salvação. Por que o povo dele deve confiar nele? Por que ele não é como os outros reis? Por que ele não é igual os outros ídolos falsos? O diferencial desse Deus é que ele é perfeitamente justo, ou seja, ele está certo o tempo todo. Ele é justo em tudo o que ele faz. Ele aponta os nossos erros, mas ele é perfeitamente amoroso. O tempo todo.
Ele sempre quer o nosso bem, ele sempre quer o nosso melhor, ele só age no nosso melhor benefício. Por isso que justamente a mensagem de Isaías é uma mensagem de julgamento, só que ao mesmo tempo ela é uma mensagem de esperança. Isaías é sobre juízo e esperança. Por quê? Porque esse Deus perfeitamente justo, que vai corrigir todas as coisas, é o mesmo Deus que, pelo seu amor, não vai permitir que a sua justiça nos destrua de uma vez por todas. Ele vai providenciar o meio para a nossa salvação. E eu quero encerrar o estudo dessa semana, a terceira parte do nosso estudo do livro de Isaías, com essa reflexão. Que você possa confiar nesse Deus que é justo para trazer a justiça em todas as coisas, para consertar aquilo que está estragado pelo pecado, mas não sem antes providenciar um meio para que tudo seja consertado. É nesse Deus que nós confiamos. Um Deus que sempre terá a solução para os problemas que o ser humano causou. Esse Deus é justo, portanto, ele vai trazer a ordem perfeita das coisas novamente, ele vai restaurar todas as coisas, mas com isso ele vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade de também sermos restaurados se aceitarmos confiar nele. Se esquecermos, deixarmos, desistirmos de confiarmos em nós mesmos e dependemos somente desse Deus que não só é justo, balanceadamente, perfeitamente, equilibradamente justo, mas perfeitamente, plenamente, completamente amoroso. E na semana que vem nós vamos para o quarto estudo de Isaías, para a nossa última parte, e a gente vai estudar de forma um pouco mais aprofundada qual é a solução final e definitiva que Deus tem para resolver os problemas e restaurar a justiça final, tá certo? Eu espero você no estudo da semana que vem, na próxima sexta-feira, para a gente concluir o livro de Isaías. Que Deus te abençoe e eu te espero lá. Um abraço, tchau, tchau.